Tá? Ele diz, eu sou vadio porque eu tenho inclinação. Qual a inclinação? A inclinação de não fazer nada? Não. A inclinação de ser criativo, que era a definição que Aristóteles dava para o ser humano. Então, ser humano é quem cria, ser humano é quem dialoga, né? Um garoto preto, pobre, aí para usar o termo mesmo estigmatizante, um garoto preto, pobre, favelado, de pé no chão, criando um funk, criando um hip hop, com o português todo errado, né? Com o dente todo cariado, ele é mais ser humano do que um cara vestido de terno, gravata, todo perfumado, sapato social, no shopping, tá? Comprando o aparelhinho da moda, segundo Aristóteles. Mas vocês veem que Aristóteles, quem diria, né? Pode ser usado subversivamente, pode ser usado para atacar a sociedade da ditadura na mercadoria, que é a sociedade que a gente vive hoje. E aí o samba e Aristóteles se encontram. O Wilson Batista e Aristóteles, muito prazer, o Wilson, muito prazer, Aristóteles, estão devidamente apresentados. Vocês podem fazer o diálogo com o funk, com o hip hop, com o que existir, com que aquelas pessoas criem, mas vocês têm que também fazer com que haja espaço para os seus alunos criarem. Eles já criam, só que é só quando eles saem da sala de aula, porque na sala de aula eles não podem criar nada, né? Na maioria das salas de aula, claro, não nas de vocês, mas há uma pressão da escola, uma pressão de um programa que tem que ser ensinado, de um adestramento que tem que ser dado a eles, enfim, existe uma série de questões, né? Que existem também na universidade. Bom, segundo ponto, Heráclito de Madureira, sim senhor. Toda a filosofia grega pode ser resumida em duas posições, tá? Duas posições. A posição de Parmênides, não é? E de Zenão de Eleia, que diziam o seguinte: se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. Ou seja, o que existe e o que é verdadeiro é fixo e é imutável, tá? Aí vem um sujeito chamado Heráclito de Éfeso e diz: está tudo errado, não é nada disso. Nem mesmo o rio existe para sempre ou é imutável. É aquela famosa frase: eu jamais me banho nas mesmas águas do rio. Eu chamo aquele espaço de rio, mas ele está em eterna transformação como a vida. O Heráclito dizia que, na verdade, a vida era feita pela guerra, era feita pelo conflito, era feita pela mudança, pelo confronto. Isso é que era a vida. E a gente pega o Alvaiate, da velha guarda da Portela, de meados do século XX, e ele também, não sei se leu Heráclito, mas eu acho que o Heráclito gostaria de ouvir o Alvaiate, se isso fosse possível. Então ele manda assim: o dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês, o mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. A natureza é perfeita, não há quem possa duvidar. A noite é o dia que dorme, o dia é a noite ao despertar. E aí ele volta, né? O eterno retorno, o ciclo. O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Mas já que a gente vai passar só uma vez, vamos ficar puxado. Então, quando você, para uma população afrodescendente, para uma população de moradores da favela, você mostra que aquele saber que foi produzido pelos antepassados dele, pelos que também foram moradores de subúrbio, de favela, pelos que também foram chamados de preto, fudido, fedido, ferrado, ignorante, etc, etc, e que eles na verdade produziram um conhecimento novo, que na verdade eles dialogaram criticamente com o mundo, e na verdade eles produziram beleza, eles produziram arte. A chave da revolução não é o fuzil, a chave da revolução é a arte. A chave da revolução é potencializar seres humanos. Isso que seria revolução. Que revolução de fuzil a gente teve muitas, nenhuma deu certo. Que o fuzil não humaniza ninguém. Eu sou um pacifista, que fique claro. A arma da transformação é a arte. Ah, a arte! Não é a arte, sim.
é a sensibilização do ser humano através da arte. A arte de ver, de ouvir, de dialogar, de se expressar através da música, da palavra, através da imagem. Esse ser humano que é potencializado pela arte, ele se sensibiliza diante do sofrimento do outro ser humano, ele entende, e ele é um revolucionário sem precisar se falar na palavra revolução, poder, Estado. A grande revolução é ele admitir a existência, o significado da vida do outro ser humano. E a partir daí, toda injustiça passa a ser impossível. Porque ele vai dizer, como? Se eu sei que o outro ser humano, embora diferente, tem uma dimensão igual à minha. Ele sofre, ele sente, ele tem o mesmo potencial que eu. Então, isso é que é revolução. Tomar o poder... Até hoje, todo mundo que toma o poder é mais transformado pelo poder do que transforma o poder. Tá? Estamos em 2015, todo mundo sabe do que eu estou falando. Bom. Terceiro item, Ulisses Capoeira. Ulisses Capoeira. Ulisses era o nome que os romanos davam a Odisseus. Odisseus a quem Homero teria dedicado, né, um canto de mais de 12 mil versos, que depois foi colocado por escrito, que todos conhecem, que é a Odisseia. E por que Homero, depois da Ilíada, saúde, por que depois da Ilíada, ele elabora, se é que Homero existiu, se foi ele que elaborou os dois, isso aí tudo, os especialistas aí ficam discutindo, né, fazem simpósios, gastam dinheiro, viajam o mundo inteiro, fazem não sei o quê, isso absolutamente, desculpe, interessa, mas é muito menor. O que interessa é fazer Homero voltar da onde ele veio. Ele veio da praça, ele veio da rua, ele veio da feira, né? Ele veio da guerra, ele veio da vida. Então Homero tem que ir para a favela tem que ir para Homero. E não sair da prisão dos muros empobrecedores da universidade. Empobrecedores do conhecimento, né? Enriquecedores dos bolsos de algumas pessoas. E tem gente que está lá só pelo dinheiro. É programa do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, né? Por dinheiro você vai ganhar uma bolsa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai viajar. Então Ulisses Capoeira, por que Ulisses Capoeira? Vamos começar pelo Ulisses. Uma das histórias mais bonitas de Ulisses, que é muito boa de contar para criança, né? É a história de quando Ulisses e seus companheiros naufragam, né? Estão mortos de fome, de frio, de sede, e eles caminham, né, até dar com uma caverna. Entram nessa caverna, uma caverna de dimensões absolutamente gigantescas, tem uma pedra encostada assim na porta da caverna, eles entram e o que eles têm ali? Né? Eles têm ali queijo, leite e eles então esfomeados, sedentos, bebem o leite, comem o queijo e Ulisses diz aos seus companheiros, vamos ficar esperando para ver se o dono dessa caverna, quando ele chegar, ele aceita a gente, né? Nos recebe como anfitrião e não se importa da gente ter bebido o leite dele, ter comido o queijo dele, a gente pede ajuda a Zeus, né, hospitaleiro, para que ele seja uma pessoa que nos acolha. Nisso eles ouvem o chão tremendo. Entra um gigante de um só olho no meio da testa, né, um ciclo, chamado Polifemo, fecha a entrada da caverna com aquela enorme pedra que só ele conseguiria mover, que nem Ulisses e todos seus companheiros conseguiriam mover, se dirige a Ulisses e seus companheiros, né, e imediatamente pega um companheiro assim, né, de Ulisses, levanta e começa a devorar, como se fosse o lanchinho da madrugada. Ele entra com as suas ovelhas e começa a devorar. Ah, que bom! Carne fresca. Começa a comer. Ulisses e os companheiros ficam apavorados, né? Ulisses tenta conversar com ele, de hospitalidade disso. O gigante não quer saber. Ulisses oferece a ele então o vinho, que era desconhecido desse gigante. Ele nunca tinha provado esse vinho. E que os gregos só tomavam misturado com água. Porque eles diziam que o vinho proveniente de um deus que era Dionísio, ele era uma coisa tão forte, tão mágica, tão transformadora, que se ele tomasse puro,
havia um desequilíbrio, um descontrole. Ele oferece um vinho puro para o Polifemo. Afinal, o gigante era barra pesada. O Polifemo começa a beber o vinho, começa a ficar embriagado e fala: rapaz, gostei de você, esse negocinho que você me deu é bom, Aberto, me dá mais. Eu vou te fazer um presente, vou te dar um presente. Pois não, só vai parar de comer meus amigos? Não, eu vou te comer por último, né? Vou comer todo mundo, só depois eu que te devoro. Aí o Ulisses mas toma mais um vinhozinho aí, seu Polifemo. Como é seu nome, rapaz? Fala aí seu nome. Meu nome é ninguém. Na verdade, o nome em grego é utis, significa o não alguém, né? Ah, teu nome é ninguém? Que nome esquisito, hein, cara? Mas é meu nome aí, o senhor não se chama Polifemo, me chama ninguém, tá bom. Ele bebe, chapa, daqui a pouco ele não aguenta, pum, deita no chão da caverna. Aí Ulisses e seus companheiros pegam um pedaço de madeira, levam até a fogueira. Quando a ponta daquele pedaço de madeira está em brasa, eles furam no olho de Polifemo, aquela brasa queimando o olho. Vocês exagerem, que adolescente gosta de um negócio bem sangrento, que nem os gregos antigos, né? Eles gostam dessa coisa. Imaginem um gigante estrebuchando, gritando. O gigante dá aquele grito, se vocês quiserem assustar os adolescentes, você grita, eles que estiverem dormindo acordam, né? E vem os outros cíclopes, então, em torno da caverna do Polifemo, perguntar: Polifemo, o que houve? Polifemo, o que houve? Quem te fez mal? Aí ele fala: ninguém me fez mal, ninguém me fez mal. Se ninguém te fez mal, então tá tudo certo, a gente vai embora para casa, tá? Que era o nome que o Ulisses tinha se dado, que era ninguém. Ele vai embora, né? Eles vão embora e Polifemo, cego, tateando, vai abrindo a porta da caverna, que ele tinha que levar as ovelhas dele para pastorear, e começar a palpar as ovelhas, para ver se ele encontra Ulisses e seus companheiros, que estavam embaixo com ovelhas, coberto com peles de ovelha que tinha ali na caverna, então tinham se disfarçado. Ele coloca as ovelhas todas para fora, os amigos de Ulisses e os que tinham restado e Ulisses saem correndo, vão embora para o navio, né? E Polifemo é driblado, né, por Ulisses, que quando chega no navio, ainda grita para o Polifemo: ô seu otário, meu nome é Ulisses, hein? Nada de ninguém, tá? Você que é um Zé Ninguém, você que é um otário. Bom, a Polifemo fica furioso, mesmo sem ver nada, né? Ele pega uma pedra de mesa e arremessa a pedra, quase que afunda o navio de Ulisses, né? Que o Ulisses devia ter ficado calado, mas Ulisses vai embora. E essa história, como qualquer história, além da coisa engraçada da história, né? Que obviamente a gente sempre torce para o cachorro pequeno no caso é Ulisses, né? O gigante, ele é monstruoso, ele é representado de forma monstruosa, com um só olho, porque se tivesse 2 olhos não ia dar para contar a história, né? Não dá para furar os 2 olhos ao mesmo tempo, né? Começasse a furar o primeiro, ele acordava e pegava o Ulisses. Então serve a 2 propósitos: dele ser caracterizado como monstruoso e também dele poder ter o olho dele furado e ficar cego. Mas quando se conta essa história, a cultura grega, ela se revela todinha. Por quê? Como é que Ulisses engana Polifemo? O que acontece? Polifemo é um pastor, ele não é agricultor, ele não conhece a agricultura, não tinha pão na caverna de Polifemo. E o pão e o vinho eram os 2 maiores símbolos da cultura clássica. O símbolo da agricultura, né, que proporcionava o cultivo de trigo, né, proporcionava o uso da vinha para fabricar vinho, para fabricar pão. Como ele não conhecia a agricultura, ele não conhecia nem o pão, nem conhecia o vinho. E não conhecia também as normas da hospitalidade. No final das contas, ele aparece como um canibal, como um pastor canibal. Ele não respeita a hospitalidade, que era o pior tipo de coisa, né? E é muito interessante, né, como em comunidades economicamente pobres a gente tem uma hospitalidade às vezes maior do que numa comunidade rica, né? Economicamente rica, também dizendo assim, né? Às vezes você vai numa casa e você recebe um copo d'água assim muito, e vai numa outra, é cafezinho, é comida, é não sei o que, tá, estou querendo que você coma, né? Estou querendo que você se irmane na refeição. Mas o Ulisses também engana o Polifemo através da inteligência, através daquilo que os gregos chamavam de metis, que era astúcia. Ele engana o Polifemo através do bom uso da palavra. O gigante, que era pura híbris, né, que era puro descontrole, que era pura violência, ele não consegue usar a palavra para pedir ajuda para os seus companheiros.
que é outra característica também anti-grega por excelência. Quer dizer, ele é um indivíduo isolado, ele está muito mais próximo do nosso consumidor lá do shopping, né, do que de um grego, porque ele mora numa caverna, ele não construiu a casa dele, o que mostra assim um homem meio pré-histórico, e ao mesmo tempo ele mora isolado. Esses cíclopes estão isolados uns dos outros. Ele não está acostumado a dialogar, ele não está acostumado a conversar, por isso ele não consegue nem pedir ajuda direito. Então isso é uma aula, digamos assim, para os gregos, da superioridade da cultura grega sobre a cultura de outros povos, bárbaros, etc. O que acontece? Por que isso tem a ver com Ulisses capoeiro? Tá? Aí a cena do Ulisses preso, né, no mastro do navio, com as sereias cantando. As sereias não eram peixes, eram aves, e elas eram devoradoras de homens. O canto delas atraiu os homens, depois eles eram devorados por ela. Ulisses é o único homem que consegue ouvir o canto da sereia. Ele pede para ser amarrado no mastro, e para depois os seus companheiros, todos eles com cera no ouvido, tirarem a cera do ouvido dele. Ele canta, tem uma vontade enorme de ir lá encontrar com as sereias, mas ele consegue ouvir esse canto sem ser morto por ela. Ulisses, por isso que ele tem uma obra imensa, né, cantada só sobre ele, contando as suas aventuras. Ulisses é o homem não da força, não da violência, não é o homem da coragem. Ele é corajoso, ele é guerreiro, ele é forte, ele é viril, etc. Ele é um homem atraente, ele tem todas essas qualidades. Mas a qualidade fundamental dele é a astúcia. E foi sempre com astúcia e não com violência que a população afrodescendente conseguiu resistir e conseguiu existir. Um dos exemplos é o exemplo da capoeira, né? O que o capoeira faz? Ele literalmente se finge de morto. Não é? O capoeira ele ginga, você nunca sabe para que lado ele está indo. Ele é, nesse sentido, bem heraclitiano, né? Eu não sei jogar capoeira, mas aquela ginga da capoeira, né? Que você vai para um lado, vai para o outro, você finge que você está no chão, aí o cara vem te atingir, você sai e tira o pé de apoio dele. O cara vem te dar um pé no peito, você sai e pega a perna dele. Então você usa a perna do adversário, você usa o impulso do adversário, a violência dele, você usa o negaceio. Você às vezes fica de cabeça para baixo. Então tem uma pesquisadora chamada Letícia Vidor dos Reis, em que ela fala: o mundo da capoeira é um mundo de cabeça para baixo. Por quê? Aquele que se acha forte, violento, que está no poder, que está dominando, né? Diante do capoeira, diante desse negaceiro do capoeira, que nega ter força, né? O capoeira, ele vai se movendo de uma maneira que ele te engana, que ele te envolve, ele praticamente te seduz até. Parece dança, mas de uma hora para outra não é mais dança. Ele pode dar um pé na tua cara, né? Ele pode te derrubar no chão. Então esse negaceio do capoeira, astucioso, faz com que a gente possa aproximar aquilo que a cultura grega via como um dos principais valores, que era você lutar contra a força bruta usando a inteligência, usando a sutileza. Isso foi muito utilizado na música também. Isso foi utilizado no jongo. O próprio Wilson Batista usava as músicas para driblar, né? A censura do Estado Novo. Antes da ditadura militar, se fala muito de ditadura militar, mas o Estado Novo era extremamente violento. Prendia, torturava, matava. E o Estado Novo não aceitava a malandragem, reprimia a malandragem, achava que a malandragem era vadiagem. Uma coisa que está definido no Código Penal Brasileiro desde 1890. Aliás, é interessante, né? O Brasil desafia todas as lógicas. Embora seja um país de rábulas, embora seja um país de doutores, de advogados, embora a lei seja o principal instrumento de repressão, a lei e as suas normas, a lei da universidade, a lei do direito civil, do direito penal, o Brasil desrespeita até a lógica das leis, a lógica mais simples. Quando nós tivemos a proclamação da República em 1889, antes da gente ter uma Constituição, que veio só 2 anos depois, em 1891, um ano antes a gente já tinha direito penal, o Código de Direito Penal. Como é que eu posso ter o Código para punir se eu não tenho antes a Constituição para te dar os direitos? Isso já explica o que foi a nossa República. É isso e o episódio também satirizado pelo Noel Rosa, que os positivistas tinham, né,
3 princípios: a ordem, o progresso e o amor. O amor foi retirado da nossa bandeira. Deu no que deu, né? Colocaram só a ordem e o progresso, tiraram logo o amor. O amor que para os gregos fazia com que as coisas se unissem. Então a ordem e o progresso não vão se unir nunca. Jamais vão dar as mãos, jamais vão funcionar enquanto não tiver amor. E o amor não vai vir enquanto não houver a sensibilização dos seres humanos, né? De que todos têm direito, de que todos sofrem, de que todos deveriam, né, ter possibilidade de se desenvolver criativamente enquanto seres humanos. E aí o Wilson, em 40, ele faz uma música que se chama Ó Seu Oscar, né? Que diz assim: cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me chamou. Ó seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi embora e o bilhete deixou. E o bilhete assim dizia, solta a voz, Orlando: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. Fiz tudo para ver seu bem-estar. Até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia. Mas tudo em vão, ela é da orgia. Parei. Então ele canta o quê? Um trabalhador que chegou a pegar no pesado e trabalhar no porto, martirizando o corpo noite e dia, quer dizer, trabalhando, comparando o trabalho a uma tortura, a um martírio, né? Então ele já está questionando o trabalho. E ele chega em casa, a vizinha diz: tem um bilhete aí para o senhor, seu Oscar. A sua mulher falou que foi embora, ela quer ir para a orgia. Ele não podia cantar a malandragem. E ele dá o quê? Ele dá uma ginga de capoeira, um negaceio, né? Uma esperteza de... o Wilson dá uma esperteza de Ulisses, e ele faz o quê? Ele faz a mulher ir embora, porque o seu Oscar tinha resolvido trabalhar, então sustentar a família, ser um homem digno, ser o provedor. Porra nenhuma, ela quer saber de orgia, tá certo? Ela quer saber de sexo, drogas e lundu, né? Ela quer saber de festa, ela quer saber de alegria, ela quer saber de vida. E que ele era um cidadão ordeiro, tinha carteira de trabalho, que o Getúlio achava ótimo. Ela não quer saber de nada disso. Ela quer saber de festa, ser humano quer saber de criar, ela quer saber de novidade, né? Quer saber de humanidade. O Vitor. Peraí, só para terminar, tinha um código nessa música. Que o Oscar, na malandragem, era um código para otário. Então nessa música, ó seu otário, sua mulher foi embora, entendeu? Ela foi para orgia enquanto você fica se martirizando. Era um meio do Wilson driblar a censura do Estado Novo. O que ele faz? Ele usa a metes do Ulisses, ele usa a ginga dos capoeiras, ele usa o laconismo do jongo e a malandragem do jongo para driblar a censura do Estado Novo. Esse drible ele funciona ainda, porque há uns anos atrás, agora próximo, teve uma matéria na revista de História da Biblioteca Nacional, em que o tema era malandro regenerado, e o argumento que o autor do texto fez era justamente o seu Oscar. Eu tive que... Né? Lembrei de uma frase sua: historiador nas horas vagas, sambista de profissão. Saiu isso aí na revista de História, que publicaram essa crítica que eu fiz como meia página. Aí o autor teve que, né, se colocar novamente, mas também não foi convincente. Né? Esse drible está funcionando até hoje. Pois tem gente que até hoje não entendeu, né, o drible que o Wilson diz. O cara é historiador, estudou que no Estado Novo a malandragem se regenerou e passou a cantar o Estado Novo e não percebe o drible do Wilson. Ele dá drible em outras músicas, já que era o homem que era avisado como malandro, ninguém pensava na mulher como malandro. O que ele faz? Ele bota o homem como otário e a mulher como malandro, né? Então ele coloca assim, a mulher cantando: sambei 24 horas, sambei tanto que a sandália furou. Ele me viu de madrugada, pulando na calçada. Quando cheguei não quis abrir a porta do chateau. Aí ela conversando com ele: ai, 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 amor, não deixe sua pretinha no sereno que ela vai se resfriar. Ai, pretinho, eu venho de Madureira, tô cansada, quero descansar. Então é a mulher malandra, o homem voltando no bonde, né, depois do trabalho, fica estupefacto, vê a mulher sambando de sandália furada, já sambando descalça lá no meio da malandragem. E depois ela continua sambando, ela não quer saber. Deixa lá o seu Oscar ir lá para casa, ele vai para casa, abre a porta do barraco lá, e ela chega toda
cansada, esfalfada de sambar, sabe, sei lá, de outras coisas. Não abre a porta para mim, eu estou aqui no sereno, estou cansado, eu quero descansar. Que é a fala do malandro. Característica do malandro, aquela fala envolvente. A mesma característica do Ulisses, é malandragem. Então aquilo que é execrado, isso é coisa de preto, isso é coisa de quem não gosta de trabalhar, está lá na origem da civilização ocidental, é o valor central da civilização ocidental, porque é a inteligência, é a arte da palavra. Quando a gente está diante do poder, né, a gente tem que usar a malandragem da palavra, a gente tem que usar tudo que a gente tem na mão, e no pé, e na cabeça, e onde a gente tiver coisa para usar contra o poder. Porque o poder covarde vai usar tudo que tiver e o que não tiver contra a gente. Então a gente tem que usar contra ele também. A gente chega finalmente no exemplo que deu nome a essa oficina, né? Do candomblé e da religião grega. A gente poderia partir de uma coisa que existe, né? Tanto no candomblé quanto na religião grega, que é o despacho. Sócrates, né, que é o fundador, digamos assim, da filosofia grega, e é interessante que o Sócrates nunca escreveu nada, e ele nunca teve uma escola, e nunca ninguém sentou numa mesa, numa sala com cadeiras para o Sócrates dar aula. Ele conversava na rua, ele conversava no simpósio, ele conversava no banquete, ele conversava diante do lugar onde os meninos se exercitavam, né? Ele gostava, inclusive, de ver os meninos, falava quem era o menino mais bonito, né? É verdade. Que é outra questão que a gente pode discutir, que é a questão da homofobia. A civilização ocidental, ela nasce, se ela diz que nasce na Grécia, então ela nasce com uma matriz bissexual. Os gregos tinham uma matriz bissexual. Eles achavam que até determinada idade, né, o jovem ele devia estar sob a proteção de um tutor, né, que era o seu iniciador sexual. Por quê? Porque por conta da questão de gênero. Como as mulheres eram trancafiadas em casa, como as mulheres não iam para a escola, o homem não tinha o que conversar com a mulher. A mulher era responsável pela criação dos filhos. A mulher era responsável pela gestão da casa. Então só era interessante a conversa entre homens. Entre homens e mulheres havia sexo, mas quase que só entre homens é que havia amor. Era uma civilização bissexual por excelência. Você tinha até exércitos inteiros, como o exército de Tebas, que era considerado batalhão sagrado e invencível, porque ele era todo composto de amantes, todo composto de rapazes e de homens que eram casais homossexuais. O homossexualismo não era muito aceito na Grécia Antiga. Quer dizer, se esse rapaz, quando chegasse na idade de ser homem, ele quisesse continuar numa relação homossexual como passivo na relação, ele era totalmente execrado pelos gregos. Então preconceito também havia, preconceito sempre há, ele só muda de lugar segundo o padrão da sociedade, né? Mas era um padrão não heterossexual, e sim bissexual por excelência. Então, no caso de Sócrates, né, que foi condenado pela cidade até a beber cicuta, aos 48 do segundo tempo, quando os membros dele já estão se enrijecendo, ele já está percebendo a morte chegar, ele chega para um discípulo, ele pede a um discípulo que é Críton que sacrifique um galo a Asclépios. Aí os estudantes de filosofia, os estudantes de história, que cena mais comovente, o filósofo Sócrates cumprindo as suas obrigações cívicas, de prestar um culto à religião da polis, mandando sacrificar uma ave. Porra, Sócrates estava mandando o cara fazer um despacho para ele. É isso, tá certo? É isso que ele estava falando. Ô fulano, mata um galo aí para mim, eu vou ficar de bem com as Asclépios, porque eu não quero morrer de mal com as Asclépios, cara. Qual é a diferença? A diferença é de capital simbólico. O procedimento religioso, ritual, né? A visão de mundo, o politeísmo é o mesmo. O que diferencia